Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre onde eu moraria se eu não morasse aqui em Balneário Camboriú. O pessoal me perguntou, falou: Jefferson, se por um acaso você decidisse se mudar de Balneário Camboriú, qual cidade você escolheria para morar no mundo todo aí? Se por um acaso você também tem ideia de se mudar, conta pra gente, enfim. Pessoal, antes de continuar o vídeo, não esquece, deixa o like aí, comentário e se inscreve no canal aí se você está gostando do conteúdo, né? Não custa nada, é de graça e você ajuda o canal a continuar crescendo. Vocês sabem que eu não nasci aqui em Balneário Camboriú, eu nasci lá no Paraná e um tempo atrás, aí, acho que 6 anos, né? Eu vim morar para Balneário Camboriú para fazer faculdade, então eu fiz a faculdade aqui, me formei e hoje trabalho com a produção de vídeo, com o canal do YouTube, né? E me formei em engenheiro civil, mas eu não atuo na área. E vocês sabem também, já expliquei isso para vocês, que eu estou investindo pesado no YouTube aí para que o canal cresça e que no futuro eu possa viver só da receita do YouTube. Claro, de outros investimentos, mas que a receita do YouTube seja a principal receita minha e que eu possa trabalhar de qualquer lugar do mundo sem necessariamente precisar viver num lugar, né? Trabalhar naquele específico lugar, né? Acho que é o sonho aí de muitas pessoas, né? Viver como um nômade digital, a gente pode falar dessa forma, viver e trabalhar remotamente. E o pessoal me pergunta: tá, Gerson, mas se você fosse embora de Balneário Camboriú, como que você ia fazer os vídeos aí? Hoje, pessoal, dá para fazer tranquilo à distância, vocês sabem, dá para viajar filmando as viagens, dá para fazer vídeos de outros locais estando em outros locais, por exemplo, assim como eu faço vídeo de São Paulo, por exemplo, sem ir a São Paulo. Então hoje a internet possibilita isso aí, né? Dá para você usar material da própria internet ou dá para contratar alguém. Enfim, tem infinitas possibilidades de você gravar vídeos de outros locais sem especificamente estar no local. Claro que conhecer locais novos acho que é o sonho de muitas pessoas aí, inclusive o meu. Aí o pessoal me perguntou: tá, Jefferson, então conta pra gente qual outra cidade que você tem um sonho de morar ou outro país, né? Pessoal, desde que eu sou criança e que eu me conheço por gente, a gente pode falar desse jeito, eu gosto de 2 lugares especificamente, assim, digamos assim, que eu sou apaixonado. Um, com certeza, os Estados Unidos, sem dúvidas aí, acho que é um sonho de muitas pessoas morar lá, principalmente pela qualidade de vida, poder de compra, segurança, é um local referência no mundo todo, né? Afinal, muita gente vai para lá. Eu já fui algumas vezes a turismo e com certeza eu tenho vontade de morar lá. Aí você vai falar: tá, Gerson, qual cidade dos Estados Unidos? Com certeza Nova York. Pessoal, Nova York para mim é um dos lugares mais legais que eu já visitei na questão assim de cidades, né? Não na questão de natureza. Lá é uma questão de cidades, assim como Balneário Camboriú, que tem prédios altos aí, vários locais para você conhecer, uma gastronomia boa, pontos turísticos legais. Então, assim, tenho vontade de morar muito em Nova York. Daí vocês vão falar: tá, mas Nova York, cidade grande, diferente daí, aí é uma cidade pequena, você não vai acostumar. Eu não queria morar lá muito tempo, pessoal. Eu queria ir para lá, sei lá, 6 meses, ficava lá, no verão de preferência, né? Ficava lá, curtia a cidade, curtia todos os lugares, filmava todos os prédios, todos os pontos turísticos, além de produzir conteúdo, conhecia, né? Que acho que a parte mais importante é você conhecer e levar para sempre na vida, né? Afinal de contas, ninguém tira depois esse conhecimento desses locais. Então, sim, moraria em Nova York como minha primeira opção. Segunda opção, com certeza depois eu iria para o outro lado dos Estados Unidos, lá acho que é costa oeste lá, eu acho a parte da Califórnia, né? Eu nunca sei qual que é o lado lá, mas enfim, a parte da Califórnia, com certeza eu iria, não especificamente para morar também numa cidade grande daí, iria para conhecer, quem sabe aquela região dos parques ali, região dos lagos lá, Parque Yosemite, a região ali de Las Vegas, que tem os parques ali também nacionais, Grand Canyon e tudo mais, com certeza também viveria uma época lá. Depois, talvez, iria para a parte fria ali do Canadá, daí no inverno, para ficar um tempo lá também, quem sabe 6 meses lá, mas ficaria um pouco em cada local, quem sabe alugar ou comprar, né, um trailer, igual o americano gosta muito, e ficar viajando lá aos Estados Unidos, quanto você pode, né, porque eu não tenho visto de moradia, então você tem que ficar 6 meses, voltar, então quem sabe fica 6 meses, volta, fica um tempo no Brasil, vai de novo para lá, conhece mais outra parte, mas claro que para isso demanda muito dinheiro, mesmo que você viaje de trailer, não é um custo, uma vida barata, né, então por isso que nem eu falei para vocês, o canal precisa crescer bastante, mas é uma ideia
de local com certeza para morar. Fico imaginando eu morando em Nova York, né, por exemplo, fazendo vídeos lá dos prédios. Hoje tem Central Park Tower lá em obras com 472 metros de altura, tem o 111 lá, qual que é o nome mesmo? 111 West 57, se eu não me engano, que também tem 400 e poucos metros de altura, está em obras, é o segundo mais alto residencial das Américas, do mundo, eu acho. Porque o Central Park Tower é o mais alto. Então, assim, com certeza, respondendo a pergunta de vocês, eu mudaria para os Estados Unidos e ficaria um tempo lá. Não sei se eu viveria lá para o resto da vida, mas um tempo sim, eu viveria. Eu tenho vontade, né, pessoal? Acho que igual tem muitas pessoas têm de dar esse giro aí, conhecer os lugares e, enfim, aproveitar e tentar viver a vida viajando. Não esperar ficar velho para depois viajar, né? Viajar enquanto ainda é novo, ainda enquanto você consegue fazer trilha, enquanto você consegue andar de bicicleta. Que depois que você se aposenta, não que você não consiga viajar, você consegue, mas você acaba sendo limitado para certos tipos de viagem, né? Uma vez eu assisti um cara que viaja, que ele tem 30 e poucos anos, e ele falou a mais pura verdade. Quando você fica velho, você não é que você não pode viajar, você pode continuar viajando, só que você fica limitado. Nem todas as pessoas, por exemplo, vão conseguir escalar um vulcão lá na Guatemala para ver a erupção, né? Isso é só quando você é mais novo, né? Então, enfim, com certeza iria para lá. Aí vocês vão falar, tá, Jefferson, mas no início do vídeo você falou que tem 2 lugares que você viveria. Um é os Estados Unidos, beleza. Qual o segundo? Com certeza seria a Patagônia, pessoal. Patagônia Argentina e Patagônia chilena, ali aquela região para baixo de Bariloche ali, que algumas pessoas conhecem. Eu acho que é mais fácil o pessoal até conhecer a Argentina aqui do que conhecer lá os Estados Unidos. Mas aquela região ali, conhecida como região dos lagos ali, abaixo de Bariloche, onde você tem parques estaduais espetaculares, cordilheiras, geleiras, glaciares, você tem deserto, você tem planície, você tem planalto, tem de tudo. Tudo numa área, como é que posso dizer, relativamente grande, mas de fácil acesso que você consegue conhecer. É como se fosse mais ou menos a Amazônia, só que lá no sul, né? A Amazônia com aquela biodiversidade dela gigantesca, que começa nos Andes e termina no mar. Lá na Patagônia a mesma coisa, a biodiversidade gigantesca que começa nos Andes e também termina no mar. Então aquela região ali, com certeza eu mudaria para lá também para viver um tempo. Não digo que eu viveria lá o resto da vida, mas viveria, quem sabe, 6 meses para conhecer os parques ali, ir em todos os glaciares, fazer uma viagem realmente conhecendo, não só indo no lugar, ficar 2, 3 horas e ir embora porque seu tempo acabou, seu guia está querendo que você vá embora, ir com o seu carro, sei lá, acampar lá, ficar uma semana se você quiser, ficar na beira do lago, pescando, fazendo fogueira, e depois você vai e volta, você grava isso, posta quando você puder. Então, com certeza seria um lugar que eu também iria para ficar um bom tempo da minha vida, seria com certeza a Argentina ali, a Patagônia Argentina e a Patagônia chilena, né? Tem a carretera austral ali no Chile, que é espetacular. Tem vídeos aí no YouTube, vocês podem procurar vários viajantes que eu sigo aí, que eu assisto. Então fica a dica aí para vocês, procurem aí sobre carretera austral, vídeos da Patagônia, vídeos do Ushuaia, vídeos também do Parque Nacional Torres del Paine no Chile, que é um dos lugares mais bonitos do mundo, considerado aí patrimônio nacional aí da natureza. Inclusive tem muito europeu e americano que vem exclusivamente lá da Europa e dos Estados Unidos para conhecer o Parque Nacional ali, Torres del Paine, porque realmente é considerado um dos parques nacionais mais bonitos do mundo, comparáveis aí ao Parque Yellowstone nos Estados Unidos. Com certeza moraria também lá naquela região. Vocês viram que é totalmente diferente de Balneário, totalmente diferente de Nova York, né? Eu sou assim, seria os extremos. Ou eu tô lá em Nova York, que é a capital do mundo, ou eu tô lá no meio da Patagônia, que não tem nada, que tem uma pessoa num raio de, sei lá, de 100 quilômetros quadrados, que você vai acampar num lago e você não vai ver ninguém além dos pinguins e dos vulcões e sei lá. Com certeza seria um local também que eu viveria. Gosto muito, pessoal, da Argentina e do Chile, tá? A cultura deles eu acho espetacular, estilo de vida que alguns deles levam também, sem contar que o Chile hoje, né, pessoal, é um dos melhores países, se não o melhor país da América do Sul hoje para você viver, com IDH lá em cima, PIB per capita também enorme, educação boa. A Argentina está passando por alguns problemas econômicos, né, mas não deixa de ser um país muito bom para viver do mesmo jeito, principalmente para quem é estrangeiro, que tem uma moeda mais valorizada, que é o nosso caso, vai para lá, você acaba tendo um poder de compra maior. Mas as belezas, né, apesar dos problemas políticos que vem acontecendo lá, econômicos, a natureza continua bela do mesmo jeito. Então, respondendo a pergunta de vocês, com certeza
eu mudaria para esses locais aí. Agora, pessoal, o que eu quero de vocês? Deixa a sua opinião aí embaixo. Se você conhece esses lugares, se você moraria nesses lugares, se você faria igual eu, mora 6 meses em um lugar, mora 6 meses no outro, depois muda. Enfim, também quero saber uma coisa. Coloca aí se você assistiria vídeos, por exemplo, se eu saísse agora, comprei aí, sei lá, um trailer e saí viajando. Se você assistiria os vídeos também de viagem. Não que eu pararia de postar vídeos sobre engenharia, pessoal. Só ia agregar mais conteúdo, por exemplo, aí, sei lá, um conteúdo viajando, por exemplo, de trailer pela América do Sul. Legal? Você assistiria? Coloca aí nos comentários também. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, falando aí uma curiosidade sobre onde eu viveria se não fosse aqui em Balneário Camboriú, né? Já que eu já mudei tanto aí, já morei em várias cidades do Paraná, agora estou morando em Santa Catarina, quem sabe daqui a pouco a gente está morando nos Estados Unidos ou morando na Argentina? Quem sabe, né? Não dá para saber. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo aí respondendo uma curiosidade. Vou tentar fazer mais vídeos assim, porque eu sei que vocês gostam de saber curiosidades sobre mim. Então é isso. Muito obrigado aí, não esquece de deixar o like, comentário, se inscrever no canal se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike aí e comenta que conteúdo que você quer ver aqui no canal, beleza? Muito obrigado então todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo.